Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. Nosso podcast é sobre histórias reais, que inspiram, que conectam pessoas com pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Murilo e a Dai. E eles vão trazer a história da Motiva. E o mais importante, a história das pessoas por trás da Motiva. Sejam muito bem-vindos. Ai, que honra, Rê. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com você nesse podcast que vai além, né, de muitas coisas e a gente sabe o quanto tu sonhou com isso, né? E fazer parte disso nesse momento inicial, assim, realmente é uma grande honra. Obrigada. Vocês são grandes apoiadores, viu, Murilo? Estou muito feliz por recebê-los aqui, porque ter pessoas tão de bem por perto, acho que faz toda a diferença para o contexto do projeto. Que bom, eu fico bem feliz pelo convite também. E tu é daquelas pessoas que a gente gosta de dizer assim, eu tenho uma amiga aqui, e a gente discorre um monte de coisas, um monte de adjetivos, assim, sabe, Rê? Então, eu tenho certeza que esse projeto aqui tem tudo para dar certo, inspirar outras pessoas, né? E é apenas o começo de uma longa história. E no que precisar, pode sempre contar com a gente. Que ótimo. Bom, gente, então, para que vocês entendam um pouquinho melhor, né? E para os que são aí um pouquinho mais das antigas, né? Quem aqui não chegou a investir até 3 horas, às vezes, na frente da TV, assistindo a uma gravação de um casamento, de um batizado, de um aniversário, né? Por uma fita cassete. Então, pois bem, né? A história da Motiva começou lá atrás, assim, né? Através da DVP Cinevídeos, né? E o que eu percebo, né? Hoje, tendo uma interação, conhecendo a realidade de vocês, é que o que não mudou de lá para cá é o propósito de eternizar momentos, de trazer emoções. Eu acho que isso é muito forte. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo, viu, Dai? Te pedindo para contar um pouquinho, né? Dessa história, né? Desse começo, se você puder trazer pra gente. Com certeza. Bom, quanto tempo a gente tem? Caramba! Vamos lá que o papo vai ser bom. Né? Porque, enfim, né? Pessoa italiana que fala e fala muito, né? Mas vamos lá. A história toda começou, trazendo numa linha do tempo, né? Mais ou menos em 1987. Uau. Quando meu pai usou esse recurso da filmagem para fazer vídeos de aniversários dos filhos dos amigos como uma renda extra. Ele trabalhava na Tupi. Entendi. E a renda dele não era, né, o suficiente, obviamente, para sustentar a família. A gente nunca passou fome, sabe, Rê? Não é esse o ponto, assim, mas ele queria dar um mais, extra, né, pra gente. Então, ele usou esse recurso, essa tecnologia de filmagem, tinha uma câmera para poder fazer isso acontecer. Então, assim nasceu a empresa. Então, claro, hoje a gente data ela em 1987, mas é meio que uma data simbólica. Não existia, na época, né, vamos fundar uma empresa, né? Aconteceu. As coisas aconteceram, né? Então, quando eu tinha 6 anos, eu já comecei a tomar gosto pelo negócio. E já quando os brinquedos, a câmera, enfim. Quantos anos? Eu tinha 6 anos. Credo. Eu tinha 6 anos. Viu o trabalho infantil? Não, nada disso, nada disso. O nosso filho mais novo tem 8 anos, então, às vezes eu fico olhando pra eles e pensando assim, nossa, com a idade deles, eu já fazia tal coisa, né? Claro que ela era outra época, mas eu já gostava muito de acompanhar meu pai. É que eu sempre fui xereta do meu pai. Acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Sempre fui xereta do meu pai. Foi uma forma de fortalecer o vínculo, Dai? Foi. Eu e meu pai, a gente é meio casca de bala, assim, né? Eu e minha mãe também. Mas sempre foi... Eu sempre quis seguir os passos do meu pai, assim, né? Porque ele era o único que trabalhava. Eu sou de uma geração privilegiada de que a mãe podia ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então, meu pai que saía para trabalhar. E nesse trabalho eu acompanhava ele. Então, quando eu tinha 10 anos, daí eu comecei a realmente acompanhar ele em casamento. E com 12 anos, aí sim eu comecei a gravar casamento sozinha. Caramba, Dai. Era uma época de VHS, né, câmeras grandes, né? Até o pessoal fala pequenininha, assim... enfim, com o equipamento todo. Nossa, eu era minúscula, né? Quer dizer, eu ainda tenho praticamente o mesmo tamanho. Sobre isso, tá tudo bem. Somos aqui grandes pessoas, estamos numa mesa de grandes pessoas. Mas o pessoal fala assim, nossa, né? Então, naquela época era bom, hoje em dia que é mais fácil. Não, naquela época realmente era mais difícil, porque o que eu gravava era entregue para o cliente, né? Então não existia edição, não existia nada, eu não podia errar. Era literal. O que eu gravava era entregue ao cliente. No final do casamento, eu tirava a fita de dentro da câmera e entregava ao cliente. Então, eu não podia errar, eu não podia errar, né? Então, era esse o ponto, né? Então, com 12 anos, eu comecei a gravar casamento sozinha. Não existia assim edição, não existia celular, não existia Photoshop, seja o que for, né? E a gente passava o tempo que precisasse em frente à TV para assistir tudo. Não existia computador nas nossas casas. Não é que não existia os programas, não existia nem o computador. Exatamente. Então, eu sou dessa época.
das câmeras grandes, de realmente segurar aquelas câmeras, de gravar todo mundo na fila indiana cumprimentando o casal, de gravar todo mundo na fila né, para jantar, de gravar todas as mesas das pessoas comendo. Essencialmente casamentos. Só casamento. Entendi. Só casamento, que era o nosso forte de final de semana. Porque, claro, meu pai trabalhava durante a semana, então final de semana a gente tinha esse giro. A gente chegou a ter 15 cinegrafistas, né, na equipe na época, porque era esse fluxo, né, muito rápido. Então, disponibilidade, casamentos, várias regiões, enfim. Exatamente. Entendi. Então, foi assim que começou. E foi dali que eu peguei gosto. Então, assim, se as pessoas me perguntam, como é que tu escolheu essa profissão? Eu acho que eu me identifiquei, acho que essa é a palavra, porque eu tomei gosto por algo que eu não escolhi, né? Eu realmente fui por conta de meu pai é meu herói, daí eu acabei acompanhando, acabei tomando gosto e acabei ficando, né? Tanto que essa história ela discorreu até 2008, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de 2004, na verdade, quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade fora, porque daí até então faculdade na área da recursos humanos. Caramba! Olha, tá aí um ponto que eu não sabia sobre você. Recursos humanos. Eu cheguei a fazer publicidade. Justamente por conta da comunicação social, né, que envolve todo esse trabalho do meu pai, né, da produtora, enfim. Então, na época, o que a gente fazia? Quando a gente fazia filmagem, as pessoas falavam assim, vocês fazem propaganda, então, né? Mais ou menos isso, estava muito amarrado. Então, publicidade e propaganda era das áreas de comunicação social a faculdade que mais se aproximava daquilo que eu fazia. Tinha jornalismo, tinha relações públicas, mas dentro do que eu fazia, a publicidade e propaganda era, de fato, o que mais se aproximava. Então, eu fiz essa faculdade por 2 anos. E aí eu acho que de tudo, né, Rê? Não só dessa época, mas cada vez mais. Eu acho que é realmente tu abrir a cabeça, tu ter vários contatos. Conhecer outros segmentos, outras pessoas. Acho que foi importante pro teu processo. Demais. E ali eu percebi que trabalhar com o pai não era trabalho. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu preciso trabalhar fora. Eu queria bater cartão, eu queria processo industrial, eu queria um computador para mim. Tudo aquilo que eu não tinha na época, né? Rotina, né? Processos, né? Pessoas, times, pressão, chefe. Eu era minha chefe, né? O meu pai era meu chefe, mas o pai não é chefe, né? Sim, a relação lá se mistura, não tem como, justamente, né? Então, naquele momento, eu percebi que eu queria fazer faculdade fora, né? Que eu queria trabalhar fora. Então, fazendo faculdade de publicidade e propaganda, eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar no SESI, como estagiária na recepção, e eu tive um contato com triagens de currículos. E daí ali me despertou esse desejo de trabalhar com pessoas. Assim, eu falo que nem uma louca, né? Os meus áudios de WhatsApp são... um próprio podcast. Um próprio podcast, Murilo. Né? E eu amo contato com pessoa, olhar no olho. Sim. Né? Eu amo isso, tu sabe, né, Rê? Sim. Então, ali eu tive essa certeza de que eu quero trabalhar com pessoas, né? Então, eu fiz faculdade, só que daí o que aconteceu? Eu fiz 4 anos de bacharelado em recursos humanos, que na época não tinha tecnólogo, não tinha técnico, não tinha nada. E próxima formatura, eu tinha 2 problemas. O primeiro, que era onde eu estava trabalhando, que eu tinha uma pressão muito grande, eu tinha uma vontade de empreender, e daí estava sofrendo porque era um processo de mudança de cultura dentro da empresa, e eu era muito nova, não sabia lidar. Dentro da indústria que tu trabalhava. Dentro da indústria que eu trabalhava. Né? Que eu posso dizer aqui que era a Caesar, né? Que eu tenho uma gratidão enorme. Eu sempre digo assim que a Caesar, em 1 ano e meio de trabalho, porque eu trabalhei na Wetzel em recursos humanos e trabalhei na Caesar com área de desenvolvimento também humano. Na Caesar, nesse 1 ano e meio, foi assim... foi muito mais do que eu aprendi na faculdade, posso dizer, né? Então, prestes a me formar, eu pensei, eu quero voltar a empreender, eu quero ser empreendedora. E o meu pai reclamava... Sentia sua falta. De sentir minha falta, de que meu irmão também... Ele era muito novinho, ele tinha 14 anos, né? Então, ele estava administrando a empresa, mas ele era muito novo, né? 14 anos. Então, calhou as 2 coisas. E daí eu pensei, vou voltar para a produtora. Então, em 2008, eu voltei para a produtora e nunca mais saí. Como uma escolha consciente daí. Enfim, como uma escolha outras consciente. Coisas, mas se enxergando naquele papel. Justamente. Dá a sensação, assim, de que foi pensado, estou na empresa, vou sair, conhecer o mundo lá fora, né, colocar a cabeça para fora para respirar outra coisa, mas ter essas experiências e voltar com essas experiências para tocar o negócio da família. Parece que foi pensado, mas não. Foram decisões isoladas, né? Sim, não foi um movimento intencional. As coisas uma de cada vez. Tinham que acontecer.
Justamente. Então, quando eu voltei, meu irmão estava ali, ele precisava também de um apoio, enfim, de um parceiro, né? E daí a gente foi modificando a empresa. Na época que eu voltei, 2008, ainda éramos uma produtora de casamento apenas, né? E meu pai ligava na sexta-feira para os casais que estavam na agenda. Renata e Gilmar, na sexta-feira. Ligava, oi, amanhã vocês vão casar. Ah, não vão mais. Ah, então tá. Tá. Daiane e Murilo, né? O outro validando casamento a agenda que tinha. previamente, assim. Vão casar. Ah, sim, vão casar. É às 6 da tarde, né? Ah, mudou para as 11 horas da manhã. Ah, era assim. Era simples. Entendi. Assim. Uhum. O mundo era mais simples, né? Era tudo mais simples. Então, assim, não tinha um contrato, não tinha um processo, não tinha nada. Então, eu acho que a expertise que eu ganhei trabalhando na Wetzel, na Caesar, né, no SESI, com esses processos, me fez enxergar, de fato, a DVP Cinevídeo, como era na época, como uma empresa que tinha muito a crescer. Muito potencial. Muito potencial. E eu sempre fui metódica, sempre fui de processos burocráticos, assim, né? Enfim, os meninos daqui da Motiva sabem, assim, eu sou muito movida por isso, método, assim. Entendi, o resultado a partir do método, né? Enfim, legal. Mas na época foi isso. Então, a gente fez isso acontecer porque justamente eu voltei, né? E a gente começou a fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. Assim, sempre, por mais que eu seja muito movida a processos e goste muito deles, eu acho que eu sempre gostei demais, e muito além de processos, de relacionamentos. Pessoas sempre foram o meu foco. E eu não estou te falando isso porque eu precisei trabalhar lá atrás. Hoje eu tenho 40 anos e olhando sempre a minha trajetória, eu acho que eu penso que nativamente, naturalmente, sempre a minha escolha sempre foi por pessoas. Eu às vezes prefiro comprometer os processos e escolher as pessoas. Entendi. Então, pensando no propósito, então, que existia desde lá, sempre teve as pessoas, a entrega, enfim, a experiência a partir, na frente do que tu estava efetivamente Justamente. Tendo que resolver na empresa. Isso, um pouquinho disso, Dai? Foi um pouquinho disso, né? Eu prezava muito por esse brilho no olhar, por essa questão de ser diferente. A gente realmente trouxe algo muito diferente para a produtora, né? Que foram as edições clipadas, né? Em 2008, a gente está falando assim, era algo assim muito tradicional das filmagens de casamento, né? Então, a gente trouxe realmente algo muito disruptivo, né? Uma palavra eu sei que é clichê, mas foi isso mesmo que aconteceu na época, só que dentro de uma experiência do cliente. O meu pai sempre me ensinou muito isso. Meu pai sempre foi um cara muito carinhoso, muito carismático, que emprestava equipamento para todo mundo. Hoje é difícil quem eu não encontre que conheça o meu pai, que diga assim, teu pai... Não, teu pai me emprestou um LED que fez a diferença em tal evento, que salvou o meu... Então, eu acho que esses relatos, para mim, são muito mais importantes do que vocês me entregaram um filme que fez eu vender mais. Porque eu imagino que seja um negócio que funcione muito por indicação, né? Funciona muito por indicação. Imagino que sim, claro, a gente está num outro momento, né? Mas no passado, principalmente, né, Murilo? A gente discutia um pouco disso, né? De quanta visibilidade a empresa tem, mas no passado, principalmente, eu acho que era muito boca a boca, né? Era a experiência do cliente que vai validar a nova compra, né? Não, é pré-internet completo, né? Não tinha rede social nenhuma. Não existia Orkut, não existia nada disso. Sim. Era antes disso, né? Então, se não fosse por indicação, e tem muito cliente que a gente escuta a história, o teu pai fez o meu casamento, depois fez o batizado dos meus filhos, fez os 15 anos e ela já está casando e são vocês que estão fazendo. Então é um negócio que são mais de 30 anos, né? São 37 anos. Então a gente pegou algumas gerações de algumas famílias assim, né, com a empresa, desde quando começou com o pai dela. Justamente. Então esse foi o primeiro salto, Dai, se a gente pensar esse é o retorno para a empresa depois de conhecer. E olha só, e a gente tá falando de uma modernização aí dos vídeos, de fazer coisas mais clipados e tal. Então esses vídeos de 3 horas viraram filmes de 45, 50 minutos que hoje para nós é longo. Sim. Né? Mas na época, como assim? Tu vai pegar um evento que dura 8 horas, 10 horas de evento e tu vai me mostrar em 45 minutos? Né? Então era realmente disruptivo para as pessoas entenderem, né? Esse, assim, saltando, né, de 2008 para 2012, que foi quando nasceu a Motiva. Por que a Motiva nasceu? A gente estava fazendo o Jubileu de Prata, né? A DVP Cinevídeo estava completando seus 25 anos de casa, de existência. E na época,
não foi nada estratégico, assim, mas coincidiu de várias coisas acontecerem bem nessa época, 2012. Dos meus pais se aposentarem de vez, porque daí eu já era casada, nós casamos em 2010, né? Então a gente ganhou o nosso primeiro filho logo depois. E nesse momento o Murilo já estava na Motiva? Então, ou na DVP Cinevídeos, enfim. Voltando um pouquinho. 2010 eu casei. Então, desde 2008, né? Voltando ali, né? Meu irmão veio, então a gente começou a mexer muito nas coisas e tal. A gente teve nosso primeiro funcionário. 2010 entrou o nosso segundo funcionário. Só para entender, porque ela falou que tinha 15 cinegrafistas. Os cinegrafistas não eram funcionários porque eles só gravavam o casamento. Eram freelancers. Né? Então, esse funcionário daí já era alguém que tinha que trabalhar internamente. Isso. Todos os dias. Entendi. Porque não existia edição, então não existia equipe interna, né? Claro, era o dia, né? Ia, gravava e entregava pro cliente. Por isso que eu falei quanto tempo a gente tem, né? Porque é um processo complexo até de explicar, assim, né? Que quem é da atualidade, que nem sabe o que é um videocassete... Caramba, né? Talvez tenha muita gente assistindo que nunca tenha tido contato mesmo. Justamente. E hoje os produtores de vídeo, tem gente de 14, 15 anos que produz vídeo. Eu não tenho nem ideia do que ela está falando em alguma... Justamente. Já ouviram falar, mas não viram isso acontecendo, né? E como eu sempre fui muito do contexto, sempre de dar contexto, explicar o contexto, eu sempre fui muito dessa de ter que explicar um monte. Mas enfim, vamos lá. Então em 2008 eu voltei, a gente mudou, e daí em 2010 nós casamos, né? E o Murilo trabalhava em outra empresa, nada a ver com a Motiva, né? Ele sempre me apoiou, sempre me ajudou, mas sempre no offline, assim, ele nunca estava dentro comigo da empresa. Mas daí calhou que em 2010 nós casamos e eu engravidei na noite de núpcias. Nós engravidamos, né? Acredite na noite de quem núpcias. quiser, né? Acredite quem quiser. Não, mas é verdade esse bilhete. É isso. Então, assim, eu era mãe, eu era empresária, trabalhando numa empresa que estava em expansão, de fato, né? Porque desde 2008, quando eu voltei, o que eu mais fiz, Rê? E não foi estratégico, foi realmente por uma questão de relacionamento. De entender, de bater na porta dos fotógrafos, das cerimonialistas, dos parceiros, e dizer, olha, nós somos a DVP Cinevídeo, né? E a gente está trabalhando de uma forma diferente no mercado e tal, e a gente ficou muito conhecido. Né? Então a gente ficou muito conhecido porque a gente era muito querido, digamos assim. Então as pessoas nos indicavam por isso, né? Fazia um ótimo trabalho, tenho certeza disso. Até porque assim, o casamento, faz tempo, inclusive, que a gente não está nesse segmento com mais força, né? Mas hoje tu contrata 15 a 20 fornecedores para um casamento, né? Sim. Entre decoração, foto, vídeo, lembrancinha, salão, tem muito fornecedor. Mas alguns normalmente são os primeiros a serem contratados. Cerimonialista e Joinville também os fotógrafos. Então o nosso bom relacionamento com eles, desde lá de trás, fazia com que eles nos indicassem, tu já tem vídeo? Não, então passa lá e conversa com o pessoal da Motiva. Legal. Então essa indicação acontecia também não só dos clientes, o próprio mercado nos ajudou muito. Sim. Pelo nosso relacionamento, né? Justamente. Então a gente participou de muitas feiras, a gente fez muitas parcerias, né? Não era uma venda casada, não era nada disso, mas era parceria de fato, era gostoso demais. A gente criou amizades dentro do mercado de eventos. E assim foi, né? Até 2010, quando a gente, então, casou, então a gente engravidou. Então, 9 meses depois do casamento, estava ganhando o nosso primeiro filho. A empresa foi crescendo, a gente precisava mudar de endereço, porque até então a empresa funcionava dentro da casa dos meus pais. Né? Então a gente precisava mudar de endereço e assim a gente fez. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha um casamento para cuidar e claro, eu era nova ainda, né? Então eu tinha uma certa imaturidade para cuidar de tudo. É óbvio que hoje, se eu pudesse voltar, algumas coisas eu faria diferente, sabe, Rê? Mas lá atrás, eu acho que eu fiz aquilo, fiz as escolhas que na época eram as escolhas que eu tinha, né? E que nós tínhamos, né? Enfim, então o Murilo, com o nosso primeiro filho, a gente teve, obviamente, as dificuldades de toda primeira mãe, de primeira viagem e tudo mais. E o Murilo viajava demais. Ele era propagandista médico de uma indústria farmacêutica. Eu ia te perguntar, área comercial, então, Murilo. Ele viajava muito, ficava 15 dias aqui, 15 dias fora. E eu, movida, extremamente sinestésica, né? Do tato, do toque, da presença... Queria ir contigo, queria que o Murilo estivesse contigo. Eu queria que ele estivesse aqui, e ele também estava sofrendo, né, de ver o nosso filho aqui e tal, ele não podendo ver e tal.
E assim, ó, eu respeito todas as pessoas que conseguem lidar com isso, sabe? Mas naquele momento nós não conseguimos. Com essa ausência, viagens, né, e tudo mais. Não, só deixa eu dar um passo atrás aqui, até pra gente não perder. Olha só, porque a Day, ela é muito workaholic mesmo, assim, né? E muito apegada, assim, às pessoas, aos processos, aos detalhes. Meu Deus. O Júnior, nosso filho, não ri, né? Com parto agendado para 29 de abril. Ai, era 28 de abril, meia-noite, ela trabalhando no sofá do apartamento. Não, era 2h30 da manhã. Não, e eu, Caramba. Daiane, vai dormir. Meia-noite e meia, Daiane, chega. 2h da manhã ela tava lá ainda. Eu tive que brigar com ela. Eu falei, Daiane, tu sabe que tu vai ter um filho amanhã? Diz, daqui a pouco o Júnior tá aqui chorando no teu colo. Daqui a pouco vai nascer um filho e tu tá aí sentado no sofá trabalhando. Me desculpa, eu tô indo dormir. Fui dormir 2h pouco da manhã. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a chorar e continuei mandando e-mail chorando. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Sim. Então, ou seja, ela precisava mesmo de você ao lado dela, precisava, né? de um choque ali. Sim, precisava de você. Obrigada. E assim você veio, Murilo, então? Na verdade, um pouco depois, meses depois que o Júnior nasceu, daí aí com a empresa, um mês do Júnior nascido, ela já voltou a gravar casamento. E aí eu fui, porque uma criança com um mês depende muito mais da mãe. Mas só que nós sempre tivemos uma parceria muito, muito legal, assim, né? E eu conseguia ficar com ele aos finais de semana enquanto ela estava gravando. Né? Ele deixou de mamar muito cedo, então eu conseguia ficar com ele numa boa, assim. Só que a minha rotina de 7 dias em casa, 7 dias viajando, 7 dias em casa, 7 dias viajando, pesada. Desgastou. Primeiro filho, meu pai tinha falecido há poucos meses, então era um turbilhão a nossa vida, sabe? E aí foi onde eu vi, não dá para eu continuar nessa vida, e aí eu fui para a Motiva. Certo, Dani? Isso mesmo. Então, na verdade, eu convidei... Outro salto. É que, na verdade, assim, o que eu pensei, né? Ele estava em casa... O Murilo é um cara fora do... Se eu tivesse um descritivo para dizer do meu marido, eu dizia que ele é um cara fora do óbvio. Ele vai além do óbvio. E naquele momento, um cara além do óbvio, sem fazer nada dentro de casa, porque ele escolheu a nossa família e ele pediu demissão para cuidar da nossa família, pensei, ele vai me ajudar na Motiva. Então eu falei, Murilo, então tu vem pra Motiva pra me ajudar em alguns processos, porque eu tava com muita coisa, né? Tinha mudança de endereço. Na época, a gente fazia 120 casamentos por ano. Caramba. Eu tô te falando aí que a gente tem 52, 51 finais de semana, então a gente fazia todo final de semana 2 casamentos. Uma média, puxado, né? Era muito puxado. Então era uma linha de produção. E era muito cliente para administrar, muitos sentimentos para administrar, porque... Uma expectativa, né? Para nós quem tá contratando, enfim. Para nós eram 110 casamentos, 100 casamentos, 80 casamentos, enfim, não sei. Mas para quem estava contratando, era o único casamento que tinha. E era assim a nossa tratativa. Né? Por mais que a gente tivesse um número grande de clientes, eu sempre queria tratar aquele cliente como o único cliente. Então a gente sempre olhava a especialidade daquele cliente. Como a gente fazia isso, aí na época era obviamente um processo mais simples, enfim, mas eu sempre olhava a particularidade. Eu ia para as feiras de eventos, o pessoal ficava até assustado, porque o pessoal via assim, eu queria orçar com vocês para a data de 25 de setembro. Não, a gente já tem 2 casamentos. Eu não levava agenda. Passava uma pessoa, a Priscila, não é 10 de setembro de 2012. Eu lembrava o nome e a data que a pessoa casou. Claro, hoje minha memória não me permite mais fazer isso. Mas a singularidade do detalhe. Sempre. Pensando no cliente. Sim. E eu dizia assim, aquela pessoa, ela pagou o casamento daquela forma. Eu sabia tudo, eu ajudei. 2 gestações depois, Covid, idade, então a memória foi se desgastando. O tempo passa, tá tudo bem, Dai, não se preocupa. Então. Eu sempre brinco assim, porque tipo, um filho tira 50% da memória. 2 filhos tira mais 50%. Então, zerei. Daí eu peguei Covid e daí agora eu pego memória emprestada, né? Porque eu não tenho mais. Boa. Mas na época, assim, na época, né? Até hoje, eu acho que a minha grande mola propulsora, de fato, são as pessoas e nesse sentido, assim, da relação. De lembrar a especialidade, de lembrar a particularidade, de lembrar o motivo pelo qual você decidiu fazer esse podcast, né? De por que tu decidiu? De participar disso, de lá na frente, quando tu estiver voando,
Entende, Rê? Eu olhar para trás e lembra, Rê, do nosso primeiro episódio, que nós estávamos juntos e tudo mais, de construir juntos. Eu sou muito dessa questão histórica, né? Sempre fui. As noivas, elas até pediam para eu ir junto para provar vestido. Dai, eu preciso provar um vestido, tu vai junto comigo. Eu amava aquilo. E era curioso, porque quando eu entrei na Motiva, eu entrei para cuidar mais da parte comercial. Sim. No primeiro mês eu vendi 7 casamentos, no mês seguinte eu vendi 13. Era um absurdo, assim. E eu não tinha salário, eu era só comissionado. Eu falei, cara, eu vou ficar rico aqui. Né? Porque... Diz, eu quero isso, né? E fazia cerca de 1 ano, mais ou menos, que a empresa tinha trocado de endereço. Tinha saído da casa, deixou de ser realmente fundo de quintal, porque era no fundo da casa do pai dela, para ter uma sede própria. Então tinha uma sala para edição, uma recepção, uma cozinha, uma sala de atendimento. E a sala de atendimento, ali era um diferencial muito grande. Porque nós conseguimos dar a sensação que a pessoa estava na sala da casa dela assistindo o filme de casamento dela. Tinha um cheiro diferente. Caramba. O sofá tinha cuidado, né? Assim, ó, eles iam assistir o filme de casamento, eles não entendiam o porquê. Tinha uma caixinha de lenço no braço do sofá. Tinha. Porque eu sabia que eles iam se emocionar. Então tinha um frigobar com uma bebida. Então essa experiência fazia com que dificilmente a gente não fechasse os clientes. Era muito raro. Muito raro. Taxa de conversão, então, o Murilo altíssima. Nunca foi problema. Assim, ó, a taxa de conversão de 80%, isso era absurdo. Até porque quem chegava lá já chegava por indicação, muito bem indicados, né, por fotógrafos, cerimonialistas, decoração. Então eles chegavam lá e já, cara, o que eles têm de tão bom? Aí eles eram encantados por nós. Só que daí eu também começo a otimizar o processo. Por quê? A DAI para um atendimento é 3, 4 horas. Eu cronometrava, cara, no máximo 50 minutos a 1 hora. Comercial. Eu pode marcar cliente de 1 em 1 hora que eu vou atender certinho. Não tem erro. A DAI não. A DAI sabia o nome do cachorro, sabia a história da pessoa e tudo. E eu conseguia fazer o negócio... Olha que baita equilíbrio de papéis, viu, Murilo? Então... Precisava dele, né, Rê? O pink e o cérebro, eu penso que sim, eu penso que sim, eu penso que é bom. Cara, mas muito legal, né, vocês trazerem isso, essa complementaridade, porque eu acho que isso é super importante, né? A gente tá, claro, falando da história da empresa, mas, na verdade, o que está retratando a empresa é a partir das vivências e das crenças e da maneira como vocês agem, né? Sim. Então, e daí trazendo já um contraponto, eu como cliente, né? Isso é muito legal, porque a gente realmente se sente abraçado, sente um atendimento singular, isso é super importante. E em contrapartida, né, até trazendo para a realidade do negócio, de escalar, de ter processos, né, a gente precisa encontrar esse ponto da polenta nessa, e não perdendo o diferencial, não perdendo a essência, mas conseguindo levar isso para o maior número de pessoas possível. Sim. Que foi o que você trouxe. Exatamente. Cara, e uma coisa que é curiosa, escutando a Dai falar, o meu pai também era empresário. O meu pai tinha uma oficina de bicicletas, né? Então ele era o mecânico da comunidade, assim, do bairro Boa Vista. Na época, o cartão postal da cidade era os trabalhadores da Tupi, vestido de azul, andando na ciclovia. Quem é que arrumava aquelas bicicletas? O meu pai. Eu, com 6 anos de idade, ajudava meu pai raspando bicicleta, porque ele pintava as bicicletas, reformava-se muita bicicleta na época. Eu ajudava ele na oficina e tal. Então, desde muito pequeno. Então, ter essa experiência dentro da minha casa também tinha em mim essa vocação empreendedora. Entendi, né? Tinha um exemplo. Hein? Tinha também, né? Então, e até hoje, assim como a Dai, eu escuto relatos de primeiro emprego do meu pai. Cara, verdade. Eu tô aqui te ajudando porque o primeiro emprego quem me deu foi o teu pai. Né? O teu pai fez uma coisa por mim que eu nunca esqueço. Então isso, eu fui candidato a vereador, fui candidato a deputado, e eu costumo dizer que meu melhor cabo eleitoral é o meu pai, pelas histórias assim, que ele deixou. Tem uma música do Rosa de Saron que diz que em cada lugar que eu passo eu sinto o cheiro, escuto os passos dele, e pouco a pouco eu encontro os teus sinais. E isso é muito verdade, assim. Murilo, é muito legal. É emocionante, hein? É muito legal, assim. Cara. Então, seguir o legado dele também, para mim, é muito rico. O seu Renato hoje é falecido, a gente... Olha, meu pai é Renato, eu sou Renata, seu pai é Renato. Que emocionante, hein? São 2 grandes inspirações que a gente tem, né? Olha, tá faltando lencinho, né? Murilo. Na próxima vez, vamos lá, viu? Não, mas aqui hoje você que está nos recebendo. Verdade. Olha, deixa. Boa. Isso, assim, me emociona porque são fatos, são histórias. Eu sou muito movida a histórias. Histórias é o que me encanta. E cada casamento tinha uma história. Então, por isso que eu nunca...
vamos lá, até soberbo talvez dizer, eu nunca ia lá só no dia do casamento, eu sempre me envolvi, porque obviamente eram muitos clientes, né, e talvez a gente não conseguiu se envolver com todos eles, né, Rê? Mas a minha intenção sempre foi essa, de se envolver com cada cliente, de saber que eu sou do contexto. Eu sou do contexto. Então, assim, se eu chegasse num casamento e via aquela flor, eu sabia que era aquele fornecedor e sabia por que era aquele fornecedor. Por que tinha aquele docinho? Porque tinha que abraçar. Eu tinha que entender aquilo ali. Eu acho que isso fazia a diferença na edição. Porque quando a gente criava a edição, porque hoje eu não edito mais, mas eu editava. Então, eu que criava os filmes de casamento. Quando o Murilo fala, né? Porque a gente transformou as filmagens de 3 horas em filmes de 45 minutos. Esse foi o grande marco da Motiva Filmes. Sim. 2012, quando nós simplesmente enxergávamos... a gente fazia casamento com as filmadoras, né? Aquelas filmadoras de ombro que todo mundo reconhece e tal, ok. Filmadora, aquilo era filmagem. Aí a gente começou a enxergar os filmes de casamento americanos com uma textura diferente na imagem. A gente foi atrás para entender aquilo ali, e aquilo era feito com câmera fotográfica, com câmera DSLR. Em 2009, a Nikon lançou a primeira câmera que pudesse, de fato, fazer uma câmera fotográfica que filmasse. Em 2010 foi a Canon. Em 2010 nós casamos. O nosso casamento foi... Uma das câmeras era DSLR, era uma câmera fotográfica. Já era um insight, era um piloto. Total. 2 anos a gente ficou piloto. Por vários casamentos a gente levou 2 equipes, uma equipe de DSLR e uma equipe de filmadora, para poder entender qual que era a dinâmica do processo de fazer um casamento com câmera fotográfica. No evento. Entendi. Para validar por nosso negócio. E a gente, por nossa conta. Como que tu vai convencer o cliente também, cara? A gente vai filmar com câmera fotográfica. Cara, nunca vi ninguém fazer isso. A gente não tinha. Ninguém faz isso. Como é que vocês vão fazer algo novo no meu casamento? E a gente também não podia perder nada. Viés de inovação também, né? No negócio, exatamente. Né, 27 de março de 2012. Olha a pessoa das datas, viu, Murilo? Olha. O Murilo mandou pra nós assim, Dai, Samuel da NKG, tu conhece? Eu falei, não conheço. Daí quando eu vi a publicidade, era como filmar casamento com DSLR. E era uma publicação do Ray Roman, que é uma das grandes referências da minha vida, assim, né, de filmes de casamento. Eu não sei se tu vai lembrar disso. Lembro. Mas assim, todos esses starts, tudo isso, todas as cenourinhas, sabe, Rê, que foi lá, era o Murilo. Olha aqui, Dai, olha aqui. Daí nós olhava, tal, ele sempre era o cara da pesquisa da inovação. Quando a gente, 27 de março, a gente foi para um workshop, meia toque de caixa. Dia 31 de março, a gente fez um casamento. Foi o primeiro casamento todo em DSLR da história da Motiva Filmes. Deixa eu só fazer um parênteses, legal. Porque era uma época diferente da de hoje, onde as coisas são um pouco mais difíceis. Foi a primeira viagem de avião da DAI e do Monge, pagas pela empresa. Então a gente estava vendo a empresa, cara, a gente está viajando de avião pela nossa empresa. Uau, né? Que coisa conquista, grande. Nossa, era impressionante. Porque esse workshop foi em São Paulo. Foi. Né? Foi. Então, a gente fez esse workshop e a gente voltou, assim, querendo modificar o mundo, né? Então, eu e o Monge fomos e voltamos, e isso era uma terça-feira. Daí, na sexta-feira, era o primeiro casamento. E a gente olhou, a gente falou, quer saber? Mais uma paradinha. O Monge, pra quem não sabe, né? Sim. Trabalha com a gente há 15 anos, amigo, né? Da gente há muito tempo, há mais tempo do que... O Monge participou de todos os processos. Então, o Monge trabalhou desde a época do fundo da casa dos pais da Dai. Sim. Então, ele está na empresa antes de mim. O Monge. Ele tá antes do Murilo. Caramba, que legal. Ele foi o nosso segundo funcionário, né? O nosso primeiro funcionário foi o André, que ficou por 1 ano. 6 meses depois do André, entrou o Monge. O Monge, ele trabalhava na usinagem CNC da Schultz. E ele por que ele é nosso? Por que ele entrou? Porque ele é nosso amigo da banda, porque a gente tem uma banda na igreja. E o Monge, ele era o nosso percussionista. Então, ele estava se formando em design, trabalhava na usinagem CNC, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E, de repente, ele foi demitido. Eu falei, cara, vai lá pra Motiva e usa os computadores que tem lá pra te poder usar o teu tempo livre e tal. E daí, dali, ele foi... Se desenvolvendo, se apaixonou pelo negócio. E tem uma coisa que eu sempre digo, Rê, assim, gestão de pessoas, né? Técnica, eu ensino pra qualquer pessoa. Mas eu não posso te ensinar a se importar. Que legal, cara. Eu não posso.
Baita insight, hein? Então, eu prefiro contratar um cara. Competências técnicas a gente desenvolve, né? Soft skills, né? Eu prefiro contratar um cara que eu preciso tecnicamente treinar do que treinar um cara a ter a personalidade, o perfil de comportamento que eu preciso para a cultura da empresa, né? E aí, daí que, nossa, mas uma empresa tão pequena, tu tá falando isso? Sim. Se eu tivesse só eu, ainda assim existiria uma cultura. Qualquer empresa, qualquer presa, existe uma cultura, existe uma premissa, existe pilares. Uma crença, um propósito. Total, né? Total. E tem uma coisa muito legal, Rê. Quando a gente troca o nome da empresa, a gente teve que fazer uma pesquisa. Isso, né? Ia te perguntar um pouquinho nesse momento. Nós já éramos reconhecidos no mercado pelo nome DVP Cinevídeo, que era o nome da empresa do meu sogro. A gente troca para Motiva Filmes na festa de 25 anos. As pessoas entraram na festa com a marca antiga e saíram com a marca nova. Todo o mercado estava naquela festa. Fotógrafos, decoradores, bufês. Cerimonialistas. Então foi um marco, muito grande para a gente. Então motiva. Né? Motivo é tudo aquilo que a câmera está filmando. O objeto que está sendo filmado é motivo, chamado na linguagem de cinema. E objetiva são as lentes que a gente usa. Então a gente juntou, meteu os dois T's ali nas duas. Então ficou motiva. Né? Mas ele disse, não pode ser normal. Não pode ser normal, manter os dois T's, né? Tem que ter 2 T's. E daí a gente se olhou, tá bom. E aí ficou a motiva. E eu amo esse nome. O que acontece? No mercado de casamentos é muito comum você ter a Renata Fieira, fotógrafa, da Yane Schmitz, fotógrafa, o Murilo Schmitz, o videomaker. As pessoas têm o nome como o nome da empresa. E aí eu sempre disse para Dai, essas pessoas não podem ficar doentes. Ela não pode pegar testado porque ela é a empresa. Então nós temos a motiva. Não importa quem vai gravar, nós temos que ter uma entrega padrão. Nós temos que ter uma identidade do trabalho. Então, tem que ser reconhecido por, né? Exato. E vai além do Mas do isso nome. também era uma quebra de paradigma no mercado, porque era um trabalho artístico, mas tu tinha que tratar como empresa, para que a pessoa pudesse viajar ou pudesse um dia vender a empresa e ela ter o mesmo valor. Justamente. Porque uma empresa que é Renata Fieira, tu consegue vender ela? Não consegue. Né? Então, tudo isso foi pensado para que a gente pudesse avançar aos poucos com a empresa, né? Legal. São 37 anos que você comentou? 37 anos. 37 anos, né? E quando eu penso na questão lá, né? Você trazendo desde a época da câmera grande, da fita cassete, da gente ficar as 3 horas lá, enfim. Até a proposta do que é hoje, desse salto com relação ao que a Motiva virou, né, o quanto, de forma não intencional, mas vocês conseguiram manter a essência do negócio, o propósito, desvinculando do produto. Perfeito. E eu só percebo que isso é possível por conta dessas crenças que vocês trazem. O quanto isso é forte. Eu não sei se vocês já pararam para pensar dessa maneira. Eu acho que sim. Porque assim, a gente costuma dizer que dentro da empresa, sabe, Rê? Por exemplo, um dos nossos principais clientes, a Unimed. A gente atende a Unimed de Joinville, Unimed do estado de Santa Catarina e a Unimed do Brasil. Né? Então, a gente atende a Unimed nacionalmente. Anualmente, a gente viaja para os grandes eventos deles. Quando a gente está lá, nós usamos um crachá verde, que é o crachá da Unimed. Isso mesmo. Quando nós estamos na Schultz, que é um outro grande cliente que nós temos um crachá azul. Isso. Nós temos a cor do nosso cliente. Isso mesmo. Então, quando a gente está envolvido com um casamento... Cara, tá faltando cadeira para os convidados. Larga a câmera e vai buscar cadeira, meu amigo. Porque o casamento tem que dar certo para o teu trabalho também dar certo. É o conjunto. Então, e não erre, nunca foi para que a gente possa ser indicado para um próximo casamento, sabe? É para que isso é a essência do ser humano, do profissional que está ali. É a intenção de fazer a diferença, de fazer acontecer. E essa identidade migra também para quando a gente migra para os trabalhos corporativos hoje, né? Exatamente. Essa dedicação, o olhar para as pessoas e saber quem são as pessoas. Eu estou chegando em um evento, tem lá o diretor da Unimed, tem o presidente da Unimed, às vezes tem convidados, artistas, mas eu me dou bem, sabe com quem? Com o cara da mesa de som, com o técnico de luz, porque eles que vão salvar a minha vida. Eu ia te perguntar, porque, claro, né, quando eu estou me relacionando, né, com a noiva, né, com o noivo, enfim, aquela expectativa, aquele sentimento aflorado, e quando a gente está numa discussão, por exemplo, né, uma proposta no ambiente corporativo, né, as pessoas mudam, os decisores mudam, mas a essência de vocês ela é a mesma. O propósito é a mesma. Então, como lidar um pouquinho com isso, né, Murilo? Com o interesse e a expectativa de quem está recebendo, né, o trabalho e a entrega de vocês. Sim. Uma experiência muito legal que a gente teve, e tem até hoje, foi com o restaurante Glória, né? O restaurante Glória foi onde a gente casou, inclusive. A festa, né? A nossa festa foi lá.
eles atendem, não vou dizer que melhor do que os convidados, os profissionais, mas eles atendem tão bem os profissionais que todo mundo quer, cara, que legal que teu casamento é no Glória. Porque são os profissionais que vão estar no próximo casamento. Aqueles noivos vão casar uma vez só, né? Então, esse relacionamento dentro do mercado, a gente aprendeu muito com o Beto, com a equipe do Glória, mostrando que, cara, eu tenho que tratar todo mundo bem aqui, porque eles que vão fazer o próximo casamento acontecer aqui e fazer com que ele dê certo, né? Então, essas experiências trocadas, assim, são muito legais. Legal. Eu acho que isso é um grande marco, sabe, Rê, assim, pra gente, olhando, né, processando o que fez a gente aprender tanto, assim, né? Eu acho que é isso, é se colocar à disposição de, em qualquer lugar que a gente esteja, aprender com aqueles profissionais que estão ali conosco e tudo mais. A partir do momento que eu sou uma Motiva Filmes, que eu sou realmente uma empresa que eu sou um fornecedor dentro de um grande ciclo, de um grande uma grande gama de fornecedores, eu preciso aprender com cada um deles, assim. E eu não estou ali para ensinar, eu estou ali para aprender. Uma troca, eu imagino, né? Por sempre mais uma troca, que as pessoas, né? E se as pessoas estiverem lá também para aprender, elas absorvem o que a gente tem para ensinar sem que a gente perceba que a gente está ensinando, entende? Sim, o negócio flui, né? Flui. Então, é uma troca natural. Porque isso é uma coisa, assim, ó, humildade. Acho que isso é uma das coisas, né, que a gente sempre teve, assim, né? De realmente valorizar, independente da pessoa que está limpando o banheiro, da pessoa que está regendo o evento, pra gente sempre foram pessoas iguais, cada uma tem o seu valor. Então, quando a gente está falando de um Glória, né, um garçom que nos... Até hoje, inclusive, na data de hoje, eu fui almoçar no Glória, e o Fábio, que foi o garçom do nosso casamento, tá lá até hoje, ele nos recebe e ele nos cumprimenta, assim, com carinho. Cara, que legal. E assim, ó, mais do que estar servindo uma boa carne pra mim, um bom arroz, enfim, qualquer coisa, é o olho no olho, sabe? Por isso que eu digo que eu sou movida às pessoas, o Murilo também é um pouco disso. Então, a cada casamento que a gente estava ali para aprender. Independente do tamanho do fornecedor, do tempo de casa que tinha o fornecedor, cada um tem, dentro do seu nicho, algo para ensinar. Então, eu acho que a gente se permitiu, de fato, aprender, de fato, né, realmente, dentro do que as pessoas estavam, sem querer, ensinando, legal. E a gente aprendendo e crescendo com aquilo. Então, a gente escutava muito assim, ó, a gente queria muito a Motiva. Mas, meu Deus, tem que vender um rim para ter um vídeo da Motiva. Tem que... Aí teve um fornecedor, o Catafesta, o Tiago Catafesta, que é um grande parceiro nosso, que inclusive cantou no nosso casamento. Ele falou assim, que eu escuto das pessoas dizendo assim, ó, quero muito a Motiva, mas, meu Deus, é mais caro do que um filme de Hollywood. E eu pensava assim, ó, gente, mas não é isso. O Murilo ficava feliz. Questão de percepção de valor agregado. De valor. E eu ficava pensando assim, não, cadê objeto o contato? De desejo, né? Cadê o contato dessa pessoa? Porque eu preciso dizer pra ela que nós somos iguais e que cabe dentro, né? Porque eu queria participar daquela história. Sim. O Murilo não, ele já queria manter o negócio. Então, acho que esse equilíbrio sempre foi muito importante. E eu acho que isso fez com que a gente realmente aprendesse muito, sabe? Realmente se permitir ir para um casamento e aprender com aqueles profissionais sobre tudo que eles tinham para ensinar. Legal. E eles não estavam ali para ensinar, eles estavam ali para executar o seu trabalho. E executando o seu trabalho, eu observava e aprendia aquilo. E passava aquilo para o time, sabe? Então, acho que isso foi Faz parte da essência da cultura. Acho que foi, talvez tenha sido muito natural para vocês e para as pessoas que foram chegando depois, eu imagino, né? E a Dai, quando vem para volta da indústria para DVP ainda, né? Ela traz uma experiência diferente para entrega. Claro. E eu, quando entro, eu trago uma experiência diferente para o comercial, para a marca. Né? Então, isso eu acho que foi onde casou muito bem para a Motiva realmente se desenvolver ainda mais, sabe? E assim, né, a gente tá falando de duas áreas, né? Ou mesmo assim, de duas características, né? A má gestão de pessoas, pensar na entrega, né? Dominar essa questão e trazer o que é de inovação de produto, trazer esse viés do comercial. E quando a gente está numa cadeira de empreendedor, né, Murilo, a gente sabe que é ainda mais complexo. Porque tem financeiro, tem questões tributárias, tem planejamento de investimento. Cara, como é que vocês lidam com isso hoje? Né? Pensando que sim, né? Há pouco eu estava conversando com o Rafa e a gente falava de zona de potência, porque é muito natural você falar da câmera, da entrega, do perfil, do que eu quero que você sinta quando você assiste o vídeo, né? Do cliente, mas, ou seja, quando a gente está à frente do negócio, fica tudo, às vezes o desafio ele é maior, né? E aí foge um pouquinho da nossa área de domínio. Como é que vocês lidam com isso hoje na empresa? Uma coisa que a gente sempre teve por característica é manter o nosso padrão de valor. Muitas vezes a gente já passou perrengue na empresa, dificuldades financeiras,
e a gente não baixava o nosso preço. Porque lá na frente a gente ia conseguir vender. Então a gente sempre se manteve aonde a gente estava. A gente não tomou atitudes desesperadas. O Murilo sempre foi muito otimista. Essa é a verdade. Então a gente consegue fazer as apostas certas. Legal. Acreditar no negócio, acreditar que você está no caminho, né, Murilo? Exatamente. E por ser uma empresa de vídeo, muita gente sempre nos procurou para fazer permutas. Faz um videozinho para mim que eu te indico. E a gente soube escolher as trocas certas, né? Para a gente poder se desenvolver. Claro que muitas vezes a gente fez apostas que não deram o resultado que a gente esperava. A gente uma vez a gente participava muito de feira de noivos. E as feiras tinham um valor aqui em Joinville, a gente gastava às vezes R$3.000 uma feira, meu Deus, era um absurdo, né? Então eu gastava R$3.000, R$4.000, cara, era muito, muito dinheiro para a nossa realidade da época. Sim. E nós participamos de uma feira em Balneário Camboriú, que era Inesquecível Casamento, que era o mercado de eventos de Balneário Camboriú era outra realidade. Então nós temos uma aposta, a gente gastou mais de R$15.000. Foi um negócio assim absurdo. Agora nós vamos estourar. Nós não vendemos nenhum casamento por causa dessa feira. Nenhum. E lá nós entendemos, nós precisamos fortalecer as nossas relações com o mercado local. Entendi o quanto isso movimenta, o quanto isso faz diferença. Só que nós nunca nos desesperamos. Repito isso. Cara, não deu certo, vamos refazer a rota, vamos corrigir o caminho. E a gente conseguiu sempre fazer isso. A gente não se apega ao passado para impedir que a gente seja outra coisa no futuro. Claro que a gente tem responsabilidades. A gente paga algumas pessoas que trabalham para a gente não pode arriscar tudo. Hoje nós temos 2 filhos, a gente tem contas para pagar. Justo. Então, hoje a gente tem muito mais a perder. Né? Mas a Motiva ela nunca teve um planejamento muito fechado. Até porque é um mercado muito dinâmico. Eu ia te perguntar sobre isso. É um mercado muito dinâmico. Justamente. Nós somos um fornecedor que dependemos muito das empresas que nos contratam. Então, se hoje a economia cai, a indústria deixa de produzir, deixa de nos contratar. Nós somos uma parte da cadeia. Nós não geramos demanda para o mercado. Exatamente. Né? Entendi. Essa é uma época, por exemplo, a gente está em outubro, né? Sim. A gente vai entrar em novembro agora. É uma época que, como a gente trabalha mais com corporativo agora, a gente... Os marketings, eles fecharam. Eles querem entregar o que fecha o ano. Entendi. Vai pensar no planejamento de 2025. E pra gente, se a gente pensar em necessidade de venda agora, a gente tá morto. Entende? Então, assim, é entender de fato o mercado, entender aquilo que nos sustenta. É a característica do negócio, o plano financeiro, o plano de marketing, ele tem que conversar, vai ter que conversar com isso, né? Justamente. E o que vocês trazem como âncoras, assim, de vocês para o negócio, né? Claro que mais do que sócios, mais do que donos do negócio, né? Vocês são um casal, né? Tem a banda, tem as crianças, cara, né? Para segurar todos esses pratos, né? Quais são? O que vocês contam pra gente que são âncoras para a vida de vocês? Quem começa? Eu acredito eu adoro escutar o Murilo falar, porque ele fala aquilo que eu gostaria de falar de uma forma mais objetiva e prática. Então eu vou deixar ele começar, porque ele vai além do óbvio, né? Como eu falei, então deixa ele falar. Eu acho que assim, os combinados não custam caro, isso é clichê, mas vale muito para a vida. Enquanto a gente tinha casamentos, nós tínhamos um combinado. Enquanto tu estiver no casamento, eu estou em casa com as crianças. O dia que tu não puder ir, eu vou. Mas tu fica em casa com as crianças. Porque eles têm que ter o pai ou a mãe com eles. Isso por mais que a empresa era nossa, mas a gente tinha esse combinado. A parte administrativa é minha, a parte da edição, da parte produtiva é tua. Então a gente sempre dividiu bem os papéis. Óbvio que eu interfiro no papel dela e ela no meu. Uma forma de contribuir. Eu acho que o respeito pelo papel um do outro, eu acho que é o principal para que a gente conseguisse fazer isso. Um grande amigo nosso, né, que já faleceu, o Diácono Chico, dizia: não existe existem 2 tipos de família. A que tem problemas e contam e as que têm problemas e não contam. Mas todas têm. Todas têm. E casais que trabalham juntos, existem os que têm problemas e contam e os que não têm, os que têm problemas e não contam. Da mesma forma, sabe? Então nós temos as nossas dificuldades, mas a gente sabe se respeitar muito. E por mais que eu discorde muitas vezes, quando eu vejo que a Day está muito empolgada com alguma coisa, tá bom, então vamos. A gente aposta muito um no outro. A gente aposta no outro. Cara, se tu tá dizendo, eu acredito, eu confio em ti. Então essa troca eu acho que faz toda a diferença. Não sei se foi o suficiente. Assim, eu sou a emoção, ele é a razão.
E assim, há um ano atrás, o Murilo teve a oportunidade de sair da Motiva para trabalhar com um grande sonho dele, que é a parte política, né? E ele saindo para trabalhar, para se ausentar da Motiva, eu precisava dessa âncora dentro da empresa. E eu deixei de ter ele, né? Então, eu acho, assim, ó, é interessante participar de um podcast, porque a gente para refletir sobre várias coisas que até então a gente não havia pensado. Sim. Né? E uma delas é essa, assim. Por que a Motiva deu certo? Por que a Motiva existe há tanto tempo? Por que ela faz o que ela faz? História, 37 anos, uau. Sim, muita coisa. E eu vou trazer a minha visão, né? É uma visão minha, de fato, né? Não estou dizendo que é uma visão correta, mas a minha visão, de fato, sempre foi ter a empresa para me relacionar, para ganhar mais amigos, para ganhar mais pessoas ao meu redor. Os meus clientes são as pessoas que eu amo, sabe? Assim, ó, hoje a gente tem grandes clientes no nosso portfólio. Schultz, Crona, Unimed, sabe? Unimed Joinville, Unimed Federação, Unimed Brasil. É uma gama muito grande de clientes. Se tu não falar do Rafa, ele vai ficar bravo. O Rafa. Boa, Murilo, boa. Vamos falar do Rafa. Assim, ó, pandemia, né? Ele trouxe isso, viu? Vamos lá. Por isso que eu falei, né? Volto a dizer, né? Quanto tempo a gente tem? Porque, gente, eu adoro histórias. Eu acho que é por isso que esse ano a gente foi muito abençoado de realmente a gente poder ter essa oportunidade de contar várias histórias. Não, nesse momento eu estou contando a nossa. Mas eu não... Deixa eu só fechar aquela história lá de 2012. Volta, né? vai. Porque foi realmente um marco da Motiva, né? Por que a Motiva ficou conhecida? Porque a gente fez uma festa do Oscar, e a gente comemorou os 25 anos de DVP, e a gente lançou a Motiva Filmes, e ali, naquele ano de 2012, nós tínhamos 7 casais amigos que iam casar. E a gente chamou todos eles dentro da sala de atendimento, e a gente disse para eles: a gente está preparado para fazer para você, não um filme de 2 horas, mas um filme de meia hora. Só que a gente não tem portfólio. A gente precisa mudar a tecnologia, fazer um short filme. Então a gente propôs a ideia de fazer um short filme, que é um curta-metragem de um casamento, dentro de uma cultura alemã extremamente tradicional na cidade de Joinville. Disruptivo. Dentro de casais que já tinham contratado a gente porque já tinham visto aquela linguagem lá de 2 horas e queriam aquilo. E a gente teve essa persuasão de convencer as pessoas. Coragem, apostar em um novo caminho. Tem mais? A gente cobrou acréscimo para fazer isso. A gente cobrou acréscimo. E nós vendemos acréscimo. Eu chamei um por um e eu falei, não tenho como te mostrar. Tu entende, assim, Diz, acredita em mim, tô olhando aqui pra você. Eu tô te dizendo que o teu filme... Tu lembra que tu contratou, um filme de 2 horas? Pois é, eu vou te entregar um de meia hora. E eu vou te cobrar mais por isso. E as pessoas acreditavam. E eu não tô te falando que eu vendi aquilo comercialmente. Eu achava de verdade que aqueles casais mereciam um filme diferente. Eles não mereciam um filme de 2 horas. Eles mereciam um short filme americano. A gente precisava romper as barreiras dentro da cidade de Joinville. Hoje, todo mundo faz isso. Mas a gente foi o pioneiro nessa história, tá? E isso, pra mim, é um marco, assim. Pra mim, é um grande marco, não na história de Joinville, mas daqueles casais que contrataram a gente para aquilo. Então, a gente fez isso. E aí, qual foi o problema que a gente teve na época, né? Porque a gente comprou a empresa da família, então a gente pagava a empresa, nós tínhamos uma agenda fechada, então a gente não tinha mais como vender, e a gente tinha o custo dos eventos que estavam correndo, porque a gente tinha 100 eventos naquele ano. Então a gente tinha o financeiro não batia. Então, assim, financeiramente, o Murilo, né, que era o financeiro, ele dizia, não vai rolar. Ao mesmo tempo, otimismo, a gente vai fazer dar certo. Mas eu queria sonhar, eu queria que os noivos tivessem aquele filme, eu queria que eles tivessem aquela entrega. É sobre apostar no sonho, né? Porque, eu não imaginava o boleto caindo. E eu sei que eu tô errada, mas é que por isso que a gente se equilibra tanto. Eu não imaginava o boleto caindo. Eu imaginava
o casal no final de semana mostrando aquele filme de casamento pra família. Contando que ninguém tinha aquilo, que era novidade. Depoimento de convidados. Foi a gente que inseriu no mercado. Porque eu pensava assim, talvez aquela vozinha que não estará mais, talvez naquele momento, vai ser uma cena de 2 segundos. Por que ela não pode dar um depoimento? Por que ela não pode falar, dizer... Gil, eu quero agradecer vocês por ter sido convidado e quero desejar para vocês toda a felicidade do mundo, ponto. Vocês vão ter vão ter em looping aquela oportunidade de rever aquela avó. E o depoimento foi uma alternativa também, porque num filme mais longo, todos os convidados apareciam, a gente mostrava as pessoas comendo, se servindo. Não iam aparecer mais todo mundo. O que a gente faz? Então tinha um filme para contar isso. Então era uma parte, um anexo do vídeo, os depoimentos onde quem quisesse falar e deixar um recado ia estar ali. E era na íntegra, porque aquilo fazia sentido para ti. Fazia sentido para você postar? Jamais. Mas a nossa entrega sempre foi voltada no cliente. Isso é um fato, tá? Sempre foi voltada no cliente. Tanto que a gente foi convidado a ser membro do Inspiration Photographers, que é uma associação extremamente renomada. Eles ligaram, né? O Frank Costa, que é o gestor da associação, ligou para nós. Eu nunca me esqueço de dizer: o seu trabalho de vocês é primoroso, vocês precisam fazer parte da associação. Final de 2015. A gente ganhou várias premiações, a gente tem um troféu, a gente teve um ano que nós, entre mais de, eram mais de 10 mil profissionais. A gente foi o segundo do ano a ter mais premiações. Então, assim, a gente tem vários títulos, sabe? Mas não era para isso que a gente trabalhava, entendeu? Não era para isso. Muito mais como reconhecimento, imagino, de tudo que vocês construíram, né? Não, e a gente tinha um argumento que a gente acreditava muito nele, porque assim, quando você casa, né, então tu contratou a decoração, a comida, a música, pensando nos convidados. Que carne que o meu sogro e meu pai vão gostar, né? Qual é o tipo de música que meus convidados curtem? Qual é a decoração que vai agradar todo mundo? Mas o filme de casamento você contrata para você. Porque o resto é para os convidados. Mas o filme de casamento é aquilo, é só... E eu tinha a frase final, né? Tu só contrata 3 coisas que vai ficar para ti. Que é a foto, o vídeo e a aliança. O resto acaba no dia. Boa. Né? Então, por isso que a gente convencia as pessoas a realmente investirem num filme legal. E valeu a pena, a gente sabe. A gente escuta muitos relatos até hoje. Tem casais, inclusive, que já nos falaram assim, a gente assiste o nosso vídeo quando a gente briga em casa, porque daí a gente volta naquele dia e a gente entende porque que o Felipe e a Bruna me falaram isso. Falaram pra mim. O Felipe falou. O single clipe foi deles. Ele falou, a gente já assistiu quando a gente discutiu e aquilo nos faz retomar a nossa conexão. Olha que legal. Cara, muito, hein? E o que a gente mais escutava também era assim, os casais diziam pra nós, se a gente tivesse editado esse casamento, não teria sido tão a nossa cara como vocês fizeram, como vocês nos trouxeram. Nossa. E daí eu vou valorizar o trabalho do monge também aqui, né, Rê? Porque assim, tem um feeling, uma sensibilidade incrível, assim, de realmente... sensibilidade, tirou a palavra que estava na minha boca, viu? Eu ia falar sobre Motiva Filmes. Sensibilidade. Tecnologia, sensibilidade e arte. Olha! 3 pilares que sustentam a nossa marca. Era só tecnologia e arte. Por quê? Tecnologia, sensibilidade e arte. Porque justamente é a sensibilidade que faz a gente... eu tenho certeza. Ir além, sabe, Rê? E eu não tô falando aqui que eu sou sensível, né? Às vezes eu sou um pouco rude. O Renan tá aqui do meu lado e sabe, né? A minha régua é alta. E eu não sofro por isso, tá? Eu já sofri muito. Eu acho que o fato hoje de eu ter a minha régua mais alta faz com que eles também corram atrás. E é por isso que eu te falei. Eu posso ensinar a técnica, mas eu não posso ensinar a se importar. Legal. O se importar, o querer fazer, a fome do saber e de querer fazer parte daquilo, eu não posso tem que ver da pessoa, ensinar. Tem que ver de quem tá. Isso é essência. Legal. E aí, assim, então, como que tu sabe quando a pessoa tem isso? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas ela pode vir, ela pode vir vezes ela comigo, pode me mostrar num processo seletivo que ela tem. Mas às vezes ela pode dizer que ela não tem. Entendeu? Então, às vezes ela pode só ter o se importar e não ter a técnica, né? E não se importar com a técnica. Então, assim, essa questão de gestão de pessoas vai além, né? Mas é muito isso, assim, né? Realmente, o que a gente faz hoje é entregar experiências para os clientes.
né? Legal. É fazer com que as pessoas realmente vendam mais e tudo mais. A gente está falando muito de casamento porque é o pilar da sensibilidade, Rê, que por anos, 87 a 2000, eu tô falando aí de quantos anos? 23. 23. Não. 13. Não. 87 desculpa, a 2020, começo de pandemia ali, né? Tá, 2020. Porque por conta dos eventos, eu acho que ela... 33. 33 anos. Se a empresa 33. tem 37 anos, então eu tô te falando que por 33 anos, ela mergulhou no mercado de casamento. E hoje, o que a gente faz? A gente faz casamento? Não. A gente não comercializa mais casamentos. Por que essa fala é importante para mim, né? Porque, mas então vocês não fazem mais casamentos? Não, a gente faz. Se você for casar, a gente vai fazer. Entendeu? Não, se ela for fazer bodas. Não, mas boa, o Renan, então. Vamos aqui, ó. Vamos puxar o Renan. Vamos casar o Renan. Renan, se for casar, agora Deus, amém, Senhor. Se ele for casar, é claro, o irmão do Iago trabalha conosco, o irmão dele vai casar em março. É óbvio que a gente vai fazer. Mas assim, não tem nem o que pensar. Faz parte da nossa... Sim, mas são escolhas, né? É o core, entendeu? É o core da sensibilidade. Um dos pilares que a gente tem, que é a sensibilidade, o mercado de eventos nos trouxe. Eu escutei por muito tempo, Rê. Dai, o portfólio de vocês, o site de vocês tem que tirar casamento, porque as empresas, quando olham que vocês fazem casamento, meio que... não conecta, enfim, não conecta, meio que denigre a imagem. Mas não é nem que não conecta, sabe, Rê? No passado, ali 2010, 2012... Quem fazia casamento era mal visto pelas produtoras comerciais. Justamente. Não, vocês são produtora de casamento, então era menor. Quando, na verdade, produzir um casamento é ao vivo, tu só dá o primeiro beijo uma vez, só troca aliança uma vez. Justamente. Então é uma produção ao vivo. Então tem as suas particularidades, que a produção, que tu pode regravar 10 vezes a mesma cena, não traz. Entendi. Então traz uma experiência de resolver perrengue, de fazer as coisas acontecer na hora, que... Quando a gente migra para o mercado corporativo, e foi uma transição também que vale a pena contar, talvez até num outro podcast. Pois tá, mas olha, o papo tá muito bom, mas é verdade, porque você traz isso e a Dai estava até há pouco contando da âncora do pilar do casamento, né? Sim, então migrar para o corporativo foi difícil para que o mercado pudesse nos ver como uma produtora que tinha essa capacidade. E aí foi uma grande aposta também que nós fizemos lá atrás, né, Dai? Mas quando vocês trazem, né, os cases de tantas empresas renomadas que hoje estão com vocês, né, o que me parece é muito isso, que a tecnologia, a sensibilidade e a arte, né, mesmo num contexto muito diferente, por exemplo, num contexto diferente que é o objetivo do corporativo, ele está sendo reconhecido. Sim. Muito legal, ele está sendo validado. E quando a gente fala sensibilidade, não é apenas fazer chorar, não é isso. É ser sensível ao ponto de perceber as oportunidades também. 2014, tá? Nós queríamos entrar no mercado corporativo, o que a gente vai fazer? Qual era a marca mais forte de Joinville naquele ano? Era o Jack. Foi o ano mais importante da história do clube. Jack Série A. O maior título da história do clube, Jack Série B, jogando a Série B. Tá, 2014, ok. E aí... Eu não vou discutir porque o Murilo é o cara do futebol, né? Não. Eu falei, Dai, tem uma oportunidade, nós produzimos um vídeo pro Jack, mas é o seguinte, nós vamos produzir da arquibancada, né? Nós vamos nos espalhar ali, eu, o Monge e tal. A gente vai gravar e vai entregar pro Jack de graça, sem cobrar para mostrar do que a gente é capaz. E a gente fez um baita de um vídeo, assim, dá para contar isso em horas, assim. E aí eles olharam aqui, cara, sensacional. Sem acesso? Sem acesso, da arquibancada. E visão bastidor, visão do torcedor. Nos chamaram na RBS na época, hoje é NSC, para apresentar aquele vídeo. O vídeo passou no vestiário para os jogadores. Chamaram o Murilo. Cara, foi animal. E ali a gente viu, opa, aqui tem alguma coisa. Naquele ano de 2014, que era a marca mais importante da cidade, que mais aparecia, se fizesse picolé do Jack, vendia. Sim, você sabe disso, opa. Né? Fazia pedra do Jack, vendia álbum de figurinha, qualquer coisa. Nós fizemos todos os vídeos. Foi o ano do maior título da história do clube. Nós, juntos com o Jack, fizemos pular de 8 mil para 12 mil sócios. Hoje o Jack luta para ter 2 mil. Tá? Nós fizemos o Jack campeão da Série B.
e ascendeu para a Série A. Então foi o ano mais importante do GEC. Nós éramos a produtora. Pronto, nós chegamos com os 2 pés no mercado corporativo. Mas a gente foi produtora, não porque a gente foi lá, a gente quer ser produtora, ou a gente mostrou o nosso portfólio. Não. No começo. O Murilo saiu foi porque a gente fez. Murilo e o Monge, que também é louco por futebol, né? Eles fizeram esse vídeo de bastidor e daí eles olharam um vídeo diferente. Um vídeo com sensibilidade, um vídeo que fez as pessoas chorarem. Por quê? Porque conectou os torcedores, entende? Que é uma paixão nacional. E daí foi onde aconteceu. É muito sentimento. Então, não é que tipo, mas por que a gente virou a produtora do GEC? Não é porque a gente fez um processo, né? Não é porque aconteceu de fato. É porque chegou um uniforme novo. Agora vai ser o uniforme da Umbro, que na época veio para fazer os uniformes do GEC. A gente não olhava pro Figueirense, pro Avaí ou pro Santos. A gente olhava pro Chelsea, olhava pro Real Madrid e tentava a gente tentava se inspirar nas ideias deles. E isso começou a dar uma qualidade para os vídeos do GEC que até então não tinha. Não tinha. Então, nos posicionou de uma maneira que daí as agências conseguiram nos ver, as empresas conseguiram nos ver e nós migramos para o mercado corporativo, levando ali 30% do faturamento da empresa para esse segmento. E ali permaneceu por muito tempo, 30%, 40% do mercado corporativo até chegar a pandemia. Isso mesmo. Quando chegou a pandemia, faturamento, 30% era do mercado corporativo. Operação, custo de operação, 70% era do mercado de casamento, do mercado de eventos. Entendi, né? Então teve que acontecer uma escolha. Então a gente tinha, assim, forçadamente, por conta da pandemia, né? A gente já era do mercado corporativo. E assim, por que eu falo sempre muito por mim? Porque a empresa, claro, é nossa, mas sempre foi minha linguagem, sempre foi os meus pilares, sempre foi minha cultura, técnica, minha parte técnica. E eu acho que, sem soberba nenhuma, eu por ser dona, por mais que tenha, né, um sócio, enfim, eu acho que eu posso ditar as regras da empresa. E naquele momento, tipo, a empresa sempre aconteceu porque eu sempre quis que ela acontecesse dessa forma. E quando veio a pandemia, né? Quando a gente teve a ausência dos eventos, a gente precisou realmente rever várias coisas. Foi um momento muito complexo para todas as empresas, né? O que era a DAI? O que é a DAI? A DAI é a do áudio, é da sinestesia, é do olhar, presença. É da presença, podia, máscara, é do olho. Enfim. O Murilo sabe, ele sofre. Murilo, tu deu retorno para tal pessoa? Dei. Como que tu retornou? Eu quero saber como. Tá, mas tu só deu uma mensagem, tu não mandou tu não ligou, tu não... É isso que eu quero, entendeu? Essa é a minha saga. A gente se completa, vamos dizer, nesse ponto. E às vezes dá as rusgas justamente por conta desse ponto, desse contraponto, digamos assim. Objetividade. Né? Objetividade e emocional. Então, quando a gente veio com a pandemia, na minha visão era o quê? Corporativo é frio, as pessoas não te valorizam, as pessoas só querem resultado. As pessoas só querem números. Não vai dar certo. Não quero isso pra mim. Você tinha um rol de preconceitos. Porque a pandemia é o seguinte. Fecha o mercado de eventos por completo. Sim. Casamentos que a gente já tinha vendido cancelam ou adiam para 2, 3 anos para frente. O mercado corporativo que tinha eventos também para realizar também cancelam. Para ter uma ideia, nós tínhamos um evento da Cavo vendido para Curitiba. Tipo, 2 semanas depois ali que fechou tudo. Não só o evento foi cancelado, como a Cavo em Joinville fechou. A Cavo fechou. Né, durante a pandemia. Sim. Então, muita coisa começou a mudar e nós passamos ali uns 3 meses assim, cara, o que a gente vai fazer? E aí, naquela que todas as empresas fizeram redução de jornada, todo mundo trabalhando em casa, meio salário, vocês trabalham meio período, mas assim, até a gente se redescobrir. E aí aparecem alguns abençoados, né? Por exemplo, a Ascensos foi um grande cliente que nós ganhamos na pandemia. Né? A Ascensos é uma baita de uma empresa. Eu tinha trade de logística, né? Até hoje é nosso cliente. Eu tenho um grande amigo, Serginho Ferreira, que trabalhava na Ascensos e toda empresa precisava se comunicar. O João, que está lá até hoje. O João entrou depois do Sérgio, né? Sim, mas o João está lá até hoje. E o João está lá até hoje. O Cleverson, que era um grande parceiro nosso, que hoje é secretário da Fazenda do governo do estado, né? Ele era Census, né? o CEO da Census. Ele era o CEO da Census. Então, toda empresa precisava se comunicar. A pandemia, então, cara, virou um negócio que todo mundo ligava o celular em casa
E tinha que fazer transmissão, tinha que fazer reunião online, e as pessoas começaram a perceber a importância do vídeo. E aí tem um grande cliente nosso chamado Rafael Clipper, que também foi um grande parceiro. E também estava super impactado naquela época da pandemia, ele precisava fazer o que ele fazia presencialmente, se transformar online. Vamos aprender junto. E com essas empresas a gente começou a virar o jogo, começou a crescer, a mudar completamente o nosso foco, a trazer o nosso expertise do mercado de eventos para dentro do corporativo cada vez mais. E hoje nosso faturamento é 99,9% corporativo. Que legal. E sem perder a essência, né, Murilo? Sem perder a essência e ter essa relação com as pessoas, sabe, Rê? Eu acho que isso foi que realmente me mostrou, assim. Que era possível. Que era possível. Independente de ser corporativo, você conseguir porque por impactar trás as pessoas. De todo CNPJ tem um CPF, não existe. Super concordo. Por isso que nós estamos aqui, trazendo a história das pessoas por trás da marca. E são essas pessoas que te fazem crescer, que te fazem melhorar, né? Que te fazem realmente ir além, né? O Rafa, assim, se eu tivesse a oportunidade de falar horas sobre ele, eu falaria. Né? E ele sabe o amor, assim, ó, é uma questão de amor, não é questão de carinho, admiração. Tem uma admiração, é amor mesmo, sabe? É uma relação que foi construída. Sabe, casca de bala, daí é Dai e Rafa. Não tem nada a ver com o motivo. É o irmão dela. Mais um cunhado, viu, Murilo? E assim, ó, independente de, por exemplo, hoje nós somos fornecedores do Rafa, independente de a gente não ser mais a partir de amanhã. A gratidão e o carinho e o amor que eu tenho pelo Rafa serão eternos. Porque a gente foi muitas vezes pro sítio. A gente chegou a se ligar. O Murilo ligou e falou assim, o Murilo falou assim pra mim, Dai, o que a gente vai fazer pra poder sustentar? Um grande momento de dificuldade, naquele momento da pandemia. O Rafa mandava áudio pra mim, Dai, eu sou muito do presencial, eu acho que eu tô com um insight, assim, de fazer aulas online e tal. E o Murilo já matutava, né? Não, então vamos fazer isso, tal. Vamos falar. Eu lembro dessa cena. Era março de 2020. Logo que a pandemia entrou. O Murilo mandando áudio pro Rafa, dizendo, cara, e aí, vamos fazer acontecer? E o Rafa respondeu na hora, vamos fazer acontecer. O Murilo e o Rafa são muito parecidos, tá? Nessa questão de, tipo, não sei pra onde eu vou, mas eu vou. Eu só confio. De confiar é um negócio incrível, assim. Eu já sou assim, tá, mas pra onde eu vou? Com quem que eu vou? E como eu vou? E de que forma eu vou? E quando eu já sou mais dessas, assim, né? Mas a gente ia pro sítio gravar, né? As aulas da plataforma do IRC, do Rafa. A gente ia chorando daqui até lá. Eu e o Rafa, assim, porque era um negócio que a gente não sabia, a gente tava fazendo por otimismo, não por projeção, por planejamento. A gente estava apostando aquilo ali. Eu acho que a necessidade também coloca a gente em movimento, né? Demais, Rê. Demais. Acho que então, assim, faz Rafa, parte, a gente cresce também, cresce muito. Demais nesse processo. O Rafa fez muito parte disso, sabe? Então hoje, e aí ele vai querer com certeza uns cortes aqui da nossa conversa, não tenho dúvida nenhuma. Se ele quiser. Não tenho dúvida nenhuma. O Rafa, ele é uma grande inspiração para nós. Ele fez eu parar de tomar Nescau. Como assim, Murilo? Isso é verdade. Como assim, cara? De tanto ele me encheu o saco, porque eu fui criado tomando Nescau todo dia de manhã. E ele, o Nescau, já tomou outro Nescau, não sei o quê. Hoje ele fala. Eu larguei o Nescau por causa do Rafa. Cara, sabe o que me vem, assim, né? Ouvindo vocês trazendo... Eu acho que isso é muito legal, né? A questão da data, dos nomes das pessoas, sabe? Desde as pessoas do Glória, que recebem vocês, até o cliente da Census, o próprio Rafa. Cara, eu acho que é um grande movimento de reconhecimento. Eu acho que isso tem tudo a ver com vocês. Cara, e isso é muito legal trazer, porque vocês poderiam vir aqui, cara, e nós aqui, e a gente fez isso, e a gente fez aquilo. Enfim, mas a todo momento vocês trazem, sabe, quem estava do lado. Cara, e quanto isso é importante, acho que quanto é especial, e quanto é bacana, as pessoas que com certeza vão nos ouvir, eu espero que sim, né, e se reconhecerem nessa história, né, e se sentirem ainda mais empoderadas para repetir esses movimentos para outras pessoas que também às vezes precisam de um empurrãozinho, precisam de um acender de luzes, sabe? Sabe o que é? É que as pessoas hoje vivem numa bolha, um certo egoísmo, seja no trânsito, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, onde a minha dor é mais importante que a de todo mundo, onde a minha pressa é maior que a de todo mundo, onde todo mundo tem que me entender. Individualismo, né? Mas não.
Eu faço questão de, toda vez que eu entro aqui no nosso escritório, eu vou de mesa em mesa e cumprimento todo mundo. E aí, cara, tudo bem? E aí, tá, brinco com cada um deles. Não custa nada. Eu perco 30 segundos para fazer isso. Mas isso foi antes da política, né, Murilo? Não, sempre foi assim. O Murilo já é mais carinhoso que eu, né, Renan? Bom dia, vem, entra na sala e acabou. Porque eu tô cheio de coisa para fazer, porque eu tô com pressa. Não, vai, escuta um pouquinho, não custa nada. Então, isso faz diferença. E isso a gente faz nos eventos, isso em cada lugar que a gente chega, a gente quer saber quem são aquelas pessoas, o nome delas, o que elas estão fazendo ali. Porque se tu entende o contexto, a tua entrega é muito melhor. Com certeza. Sempre é assim. Sempre assim. E quando tu precisar de algum deles, pô, esse cara é legal. Aí o ouvir vem primeiro, né? Pronto. Cara, que legal. E aí vem ao encontro desse meu discurso extremamente, que faz sentido para mim, dessa questão de técnica eu ensino, se importar eu não consigo ensinar, porque o Murilo, ele é desses, claro, ele hoje vem eventualmente aqui na empresa, ele é o que a gente chama de conselheiro, né? Conselheiro. Ele é o conselheiro da empresa. Esse é o seu papel, viu, Murilo? Mas eu sou a CEO, então assim, a CEO é meio chata, ai meu Deus, meio casca grossa, eu chego, eu não tenho esse hábito, né, de cumprimentar todo mundo, eu dou um oi e tal, venho pra minha sala, mas eu sempre falo dos meus meninos, e por que eu falo dos meus meninos? Porque a maioria são meninos, né? Tem a Tuane, que daí é a nossa menina do comercial, mas eu falo dos meus meninos, eu falo mal, mas ninguém fala mal. É que nem filho. É que nem filho. Legal. E eu falei uma vez pra eles assim, ó, Rê, eu amo, mas com firmeza. Porque o que eu faço pela empresa, a motiva pra mim é uma filha. Então quem entra aqui tem que cuidar bem dela. Faz parte, hein? Faz Sentimento parte. de pertencimento, né? Pertencimento. Talvez eu pense pequeno, talvez, mas tu tá pensando pequeno porque tu ainda consegue administrar as funções. Talvez. Eu acho que a gente tem um constante aprendizado. Mas todas as pessoas que trabalham aqui têm o meu carinho, a minha admiração. E independente de se eu pego firme, se eu sou casca grossa, enfim, eu sempre falo, é para que eles aprendam. Porque eu sei que não é eterna a vida deles aqui dentro. Não é eterna. Né? O Renan que está aqui cuidando do podcast, por exemplo, neste momento ele é da Motiva. E eu não sei se amanhã ele será. Tomara que sim. Eu espero que sim também, viu, Renan? Eu também, né? Mas o que, né, tem que ser uma troca, né? Eu quero, ele também tem que querer. É que seja intenso, que seja bom, que faça parte de um processo de desenvolvimento. E enquanto for aqui, que ensine ele de alguma forma e que ele também possa ensinar. Então, assim, isso para mim é amor com firmeza. E amor não significa carinho. Amor e carinho é diferente. Amor é educação. Quando a gente ama os filhos, nem sempre a gente ama passando a mão no rosto, passando, né, dando carinho. O amor é ensinar. Compromisso, né? Educar, amor tem a ver com compromisso, né? E eu tenho a empresa, de fato, como algo que precisa entregar. E para entregar, para mim, o processo ele é prático, ele precisa acontecer. Então, eu, às vezes, sou um pouco ríspida nesses processos, mas é o que eu falo, é amor com firmeza, né? Legal. E assim, posso estar errada, posso estar correta, eles que vão dizer, né? Mas é a minha forma de trabalhar, né? Eu admiro demais o trabalho deles, porque eu sempre digo, se hoje a Motiva é o que é, se hoje eu sou o que sou, se hoje nós temos o que temos, não é por Dai, não é por Murilo. É justamente por conta deles que estão lá atrás. Que legal. Se esse podcast está rolando, é porque lá atrás tem alguém operando. Sim. Porque alguém apertou o botão da luz de ligar, porque alguém de manhã cedo já me mandou uma mensagem, Dai, o que tu acha da gente subir a plantinha? Ou a gente faz um abajur? Vamos de abajur. Top, então tá. Então, isso é o cuidado, se importar. É o cuidado, são os detalhes, isso, né? Eu não posso ensinar. A gente tem uma máxima na empresa que o nosso pior cliente é a Dai. Se passar pela Dai, dificilmente o cliente final não vai não vai aprovar. Então a Dai é a principal cliente deles. Eles sabem disso. Passou no filtro da Dai, claro que passa coisa. A Dai não é perfeita, mas tem a identidade e a linguagem da empresa. Sim. Né? Mas é intencional, né, Murilo? Acho que isso é o mais importante, né? A intenção é o de fazer o melhor, é de entregar o melhor, é de envolver as pessoas, é de promover desenvolvimento. E, cara, e o que a gente está trazendo aqui, eu acho que é muito mais do que a empresa ser pequena ou ser grande. Porque não é sobre isso. Eu posso me propor uma entrega extremamente singular, né, de valor agregado, gerar percepção e gerar um brilho nos olhos daquele uau, que é o que vocês querem, que é o que se espera. Então, acho que é muito mais do que porte, sabe? Eu acho que é muito mais entrega, interesse que faz sentido. Mas sabe que dentro disso
Porque nós somos uma microempresa, né? Nós somos empreendedores de microempresa, beleza. Só que nós somos uma grande empresa porque o nosso trabalho está em grandes empresas. Então, quando a gente faz um vídeo de um produto para shoes, cara, esse produto está sendo vendido na América Latina toda. Exatamente. Então, nós somos exponencial. grandes. Então, a gente entende que nossa entrega é muito grande. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque senão a gente trata de qualquer jeito. Não, é uma empresinha. Não é. Não. Porque o nosso produto final... Esses dias eu estava vendo um jogo de futebol, não lembro que jogo que era, mas era um jogo da Copa do Brasil, da Libertadores. Tinha uma placa da Crona, que é uma animação que saiu daqui. E eu fiquei então, orgulho, que legal, né? Orgulho, né? Então, orgulho, assim, tá passando certeza. em rede nacional, internacional, sei lá, uma animação que passou por aqui. Nós atendemos por muito tempo a ProRim. Eles ganharam um prêmio na Austrália de um trabalho deles, mas o trabalho foi apresentado através de um vídeo nosso. Poxa. Né? Então, isso tudo nos enriquece bastante, assim. Legal. E pensando nisso, assim, né, no quanto, nos insights, né, nas histórias de vocês, enquanto, né, dentro desses 37 anos de história, né, o quanto vocês dois participaram ativamente para esses saltos, para essa mudança de contexto, enfim, né, o que vocês poderiam deixar para quem está nos ouvindo? Como uma mensagem de inspiração, como uma mensagem de incentivo e mesmo, né, de, isso faz parte, vai acontecer, enfim, o que vocês poderiam trazer? Quer ir primeiro? Tá bom. Ele me inspira, ele vai Viu? Eu acho que primeiro de tudo tem que ter convicção, né? Tu tem que saber o que tu quer, acreditar e não olhar para aquilo que tu deixou para trás. Acredita nisso aqui, deixa o resto de lado e segue nesse rumo. É como um relacionamento. Para te casar com uma pessoa, tu tem que largar todas as outras que um dia tu pensou em namorar. Então, a empresa é isso. Tu tem que ter convicção naquilo que tu quer. Se inspirar em cases que deram certo. E às vezes está mais perto do que tu imagina. Nós somos muito parceiros de concorrentes nossos. E a gente aprendeu muito com eles. Então, estudar, se inspirar nessas pessoas é muito importante. E principalmente se for uma empresa familiar, estejam unidos. Assim como a gente tem um combinado com os nossos filhos. Aqui em casa quem manda somos nós dois. Ninguém de fora vai interferir se a decisão minha e dela for diferente disso. Na empresa também não é diferente. Qualquer pessoa de fora pode falar o contrário pra gente. Se a gente acredita naquilo, nós dois é que vamos decidir o futuro da empresa e é assim que vai ser. Então, ser firme, mas ter os ouvidos abertos, o coração aberto, eu acho que é uma fórmula que deu certo pra gente. Que legal. Por isso que eu falei, né? Por isso que eu casei contigo, meu amor. Porque não é pela beleza. Aqui, ó. Eu sei disso. Não, também. Meu lindo. Mas eu acho que assim, Rê, foca no seu, sabe? Assim, foca na sua vida, na sua família, na sua empresa. Porque hoje, principalmente hoje, né? Sistemicamente, a gente tem uma rede social que nos traz muita informação. Então, se a gente for olhar ao redor, a gente se perde. A gente perde a essência, a gente perde a linguagem, a gente perde a identidade. A partir do momento que tu tem a tua identidade, a tua essência, a tua linha, e tu traçar aquilo ali, tu pode talvez não agradar a todos, mas tu vai agradar uma linha de clientes, uma linha de pessoas e a ti mesmo. Se agradando, eu acho que isso é a principal premissa. Se agradando, se sentindo contente, se sentindo realizado com aquilo ali. O resto vem por consequência. Quando tu se anula para tu não se sentir realizado ao ponto de realizar o outro, para mim não faz mais sentido. Então, foca no teu. Foca na tua família, foca no teu resultado. Traça a tua linguagem, traça a tua entrega, a tua identidade. E o resto vem por consequência. Eu acho que essa é a minha linguagem. Eu acho que esse é o meu recado. Que legal. Porque em alguma coisa a gente tem que focar, né? E volto a dizer, né? Escolhas exigem renúncias. Demais. Faz parte. Demais, né? E eu foquei no meu. E eu não tô falando de egoísmo, de egocentrismo. Muito pelo contrário. Eu tô te falando para te traçar uma linha e realmente fazer com que existam outras coisas como referência. Mas não que interfiram na tua identidade. Esse, para mim, é o ponto. Sempre foi. A Motiva sempre teve o pilar da sensibilidade como premissa. E a gente pode não ter hoje, entregando um filme de às vezes 10 minutos. Mas a internet, ninguém vai ver um vídeo de 10 minutos, ninguém vai ver um vídeo de 5. Mas é a nossa identidade, é a nossa linguagem. Vai ter gente que vai querer isso para si. E é o nosso momento. Então, Poder do foco, né?
Então, eu acho que é isso. Porque daí porque daí aquilo flui por fluxo. E tu não precisa exercitar para entregar algo que o mercado te exige ou que o cliente te exige, mas sim porque aquilo já faz parte da tua essência, da tua identidade, do teu DNA. Mas tem uma coisa que eu não falei e vale muito a pena dizer. Diz que nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então esteja cercado de pessoas que comungam dos mesmos valores que você. Isso faz muita diferença. Não estou falando só de religião, né? de fé, não é só isso. A fé faz muita diferença. Nós já tivemos pessoas que não tinham a mesma fé que a nossa e a relação não foi a mesma. A gente já teve essas experiências. Mas eu estou falando de pessoas que tenham valores muito próximos. E se tu sente que aquela pessoa rouba a tua energia, não está na mesma vibe, leva o time para o outro lado, elimina. Elimina porque é um peso no teu caminho. Nós precisamos estar cercados de pessoas que nos fazem bem. E todas as pessoas que saíram da Motivo até hoje, todas, eu me relaciono muito bem com eles. Todos. A gente sabe que alguns saíram para ir para outros trabalhos, alguns já saíram e voltaram, né? Aconteceu com o Igor, aconteceu com a Tuane, né? Nós acabamos o Jean saiu agora há pouco da nossa empresa, um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Então tem muita gente que já passou por aqui. Mas para conviver contigo no teu dia a dia, cara, sim, tu tem que ter pessoas que comunguem nos mesmos valores. Justamente. E a gente, nós nos conhecemos na igreja, né, Rê? E nós temos uma caminhada, somos músicos católicos, eu sou ministro. E quantas vezes a mão de Deus já agiu dentro da nossa empresa? Foram inúmeras, de nos livrar de grandes problemas a salvar as contas de fim de ano. E aí caberia um outro episódio só para falar sobre isso. E nós temos a bênção de ter, por exemplo, como cliente o Padre Anderson Pitts, que grava aqui nesse estúdio. Exatamente. Os bons dias que a gente recebe em casa. Então, estar cercado por essa energia positiva, essa fé... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Né? A sincronicidade. Então, eu não estou falando só de ir à igreja ou de ter uma religião. Mas tenha fé, acredite e confie em Deus, de verdade. Porque Ele entrega mais que a gente. Uau! Gente, estou muito feliz, né, por ouvir um pouquinho mais dessa história, por mais que a gente já se conhece há muito tempo, mas com essa inteireza, né, conseguindo dar esse foco, né, para uma história tão linda, se orgulhem. Eu acho que na realidade do nosso país, uma empresa que existe há mais de 37 anos, ela tem muito que celebrar suas conquistas. Né? Como cliente, eu falo de coração aberto que eu sinto essa sensibilidade, eu sinto a arte, eu sinto cuidado. Então, parabéns, acho que vocês têm conseguido entregar o que vocês propõem. E tenho certeza que quem está assistindo hoje um pouquinho desse episódio vai se inspirar também. Nós temos uma lembrancinha aqui. E assim, ela é mais do que só para celebrar, né, a participação de vocês nesse projeto, que foi muito impulsionado por vocês, inclusive. Mas ela é para lembrá-los sempre do quanto vocês podem. Aqui. A gente tem que abrir agora. Ai, por favor. Uau! Que legal! Meu Deus, gente! Pra onde eu mostro? Pra onde? Pra lá? Pra cá? Pra cá? Capricha, hein? Pra lá? Pra lá? Tira a foto, tira a foto. Obrigada. Ai, meu Deus, gente, olha isso. Motiva. Ai, gente, motiva. Personalizado. Legal, como vocês merecem. Ai, Rê, sem palavras, né? Obrigada. Obrigado, viu, gente? E para vocês que nos acompanharam hoje, que ouviram um pouco dessa história maravilhosa e de pessoas tão íntegras, tão verdadeiras e que vieram com tanta disposição realmente de falar o que dá certo e o que não dá certo, porque eu acho que é muito sobre isso. Né? Não deixem de nos acompanhar, de indicar o nosso podcast também para outras pessoas que podem vir a se inspirar também, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Amém.